Olá a todos! Na videoaula de hoje, eu, Giovana Del Papa, a Jaque e a Giovana Neves vamos falar um pouquinho sobre a Bauhaus. Bom, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi declarada como perdedora e entrou em uma grande crise econômica devido aos estragos da guerra. Ela teve que realizar diversos pagamentos de reparações onerosas em um período da Europa superinflacionário e com muita destruição e pobreza. Ela perdeu diversos de seus territórios devido ao Tratado de Versalhes, como a Alsácia-Lorena para a França, Eupen e Malmedy para a Bélgica. A região industrial de Sarre foi mantida sob a administração da Liga das Nações por 15 anos, e entre outras muitas regiões. Cerca de 13% do seu território em solo europeu, que são aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados, todas as suas colônias e 1/10 da sua população foi perdida. Ela entrou em uma grande crise econômica, com perda de mão de obra, perda de territórios e matérias-primas, e, claro, as multas que teve que pagar. Ela ainda, ao mesmo tempo que isso acontecia, houve a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, que fez com que os Estados Unidos começasse a cobrar todos os seus empréstimos feitos à Europa, o que complicou ainda mais a situação da Alemanha. Nesse contexto, surgiu a Bauhaus. Bauhaus foi fundada pelo arquiteto Walter Gropius e ela surgiu como uma fusão da Escola das Artes e Ofícios e Belas Artes de Weimar. Haus significa casa e Bauen para construir, ou seja, Bauhaus é a casa de construção. A Bauhaus, ela surge com a ideia de agitar a economia com produtos industriais de fácil produção, baixo custo e que sejam funcionais e bonitos. Era uma forma de atrair compradores para essas obras e assim agitar a economia alemã e tentar melhorar um pouco a crise. Um trecho do Manifesto Bauhaus, abre aspas, arquitetos, escultores, pintores, todos devemos retornar ao artesanato, pois não existe arte profissional. Não há nenhuma diferença essencial entre artista e artesão. O que mostra como a Bauhaus ela tinha esse valor de reintegração das artes e do artesanato. Era tudo uma coisa só. A Bauhaus ela é considerada o estabelecimento de ensino mais influente e importante de todos os tempos, nas áreas de arquitetura, arte e design. Tanto que muitas das peças são usadas até hoje e nunca foram deixadas de usar. Então, assim, ela unia a utilidade e beleza. Errei de novo! Corta. Aí a gente volta pra cá, porque eu não quero gravar tudo que eu já gravei até agora. Então, depois que eu falei lá do manifesto, corta no manifesto. Bom, foi então que, em 1925, o Walter Gropius fundou a escola de Bauhaus em Weimar, que é onde a gente conhece. Só que... errei de novo! Corta. Então tá, de novo. Foi então, em 1925, que a Bauhaus mudou de sua cidade natal, em Weimar, para Dessau, onde construiu um novo prédio para abrigar a escola. E o prédio foi todo projetado nas características que seriam os valores da Bauhaus e que viriam a se tornar marcos da arquitetura moderna, como painéis de vidros e estruturas de aço, layout assimétrico. Foi tudo projetado para a lógica espacial ser mais eficiente. Ele tinha áreas livres e abertas, muitas janelas, uso de pilares de sustentações, alas assimétricas. E como a gente pode ver aqui no mapa, na imagem, tem um mapinha mostrando onde estão ateliês, onde era a área administrativa, tudo muito setorizado e muito fácil de se localizar. Então, voltando para Walter Gropius, ele foi o fundador e líder da Bauhaus. Ele foi um arquiteto super importante. Ele trabalhou desde fábricas até complexos de apartamentos. Ele teve um impacto muito, muito grande na arquitetura.
Ele nasceu em Berlim em 1983. Ele começou a estudar arquitetura em 1903, em Munique. Ele abandonou seu estudo depois de 5 semestres, mas ele logo se juntou ao escritório do arquiteto alemão Peter Behrens, onde foi empregado como assistente e foi supervisor de construções. O Behrens, ele foi um dos principais arquitetos alemães do período, e ele tinha um grande interesse pela relação entre arte e produção em massa, que foi uma coisa que estava muito em alta na época, né, com o surgimento das indústrias e tudo mais. E essa relação, né, esse fascínio do Behrens reflete no Gropius que ele tinha esse fascínio pela arquitetura industrial e pela produção em série. Bom, o Gropius ele migrou da Alemanha para a Inglaterra em 1934 e da Inglaterra para os Estados Unidos devido ele estava fugindo da guerra e do nazismo, como a gente vai falar mais para frente. Mas enfim, ele passou o resto da sua vida lecionando na Harvard, nos Estados Unidos. E ele trabalhou em diversos projetos com Marcel Brauer e com a empresa The Architects Collaborative, que ele foi o sócio fundador. Em 1959, ele ganhou a medalha de ouro da AIA, que é um dos prêmios mais prestigiados da arquitetura. E ele morreu em 5 de julho de 1969 em Boston, em Massachusetts, aos 86 anos devido a uma inflamação nas glândulas. Dentre suas principais obras, que são muitas e muitas e muitas, a gente vai falar um pouquinho sobre a Fábrica Fagus, que foi considerado o primeiro marco da arquitetura modernista, que é um edifício que tem grandes paredes de vidro, janelas contínuas, que criam uma sensação de leveza e transparência, em contraste com a arquitetura pesada que era da época. Foi uma construção muito radical, uma ruptura muito radical com a tradição industrial do século XIX. E a gente pode ver aqui pela imagem que é extremamente atual ainda hoje. Outra grande obra dele foi a Gropiusstadt, que traduzindo seria Cidade de Gropius, que é uma... Ele colocou todos os valores e todos os ideais dele, da Bauhaus, nessa obra, porque ela é uma cidade dentro de uma cidade. Ele é um complexo habitacional de moradias padronizadas e funcionais. E ele, dentro dele, tinha as habitações, escolas, comércios, áreas verdes integradas, tudo jeito. Foi um grande projeto ideológico e ela é um símbolo das soluções de habitações sociais do século XX, refletindo tanto as ideias utópicas da Bauhaus quanto as críticas posteriores aos grandes blocos residenciais. Outra grande obra dele é o Imprinton Village College. Foi o único edifício que ele fez na Inglaterra antes de se mudar para os Estados Unidos. E aqui também tem os princípios da Bauhaus da arquitetura educacional. São formas simples, integrações de espaços, iluminação natural abundante e foco na funcionalidade. Ela representa a ideia de Village College, que seria uma escola pensada também como centro comunitário, aberta à população local, reforçando a função social da arquitetura, muito conhecida, assim como a gente pode ver nas faculdades, nas universidades americanas hoje em dia, que são também muito influenciadas por ele. E ela é considerada um dos edifícios modernistas mais significativos da Inglaterra, pré-guerra. Outro prédio dele é o Harvard Graduate Center. Como ele foi professor na Harvard durante muito tempo, logicamente ele fez prédios lá. Ela trouxe os princípios modernistas da Bauhaus para a arquitetura acadêmica americana, que não possuía esses princípios até então, e foi o primeiro conjunto modernista em Harvard. Ele é um espaço coletivo e comunitário projetado para abrigar dormitórios, refeitórios, bibliotecas e áreas de convivência, mantendo aquele mesmo estilo de a vida social e estudantil juntas. Ela serviu também como modelo para outros edifícios universitários nos Estados Unidos, consolidando a presença do modernismo no ambiente acadêmico, além de incluir murais de artistas ligados a Bauhaus, como Joseph Albers, reforçando a integração entre arte e arquitetura. Outro grande artista do movimento Bauhaus foi o Mies van der Rohe, que foi muito importante, com muitas obras importantes e famosas ao longo de tudo isso.
O Mies van der Rohe nasceu em Aachen, na Alemanha, em 27 de março de 1886. Ele não tinha uma formação acadêmica em arquitetura. Ele aprendeu desenho e técnicas de construção trabalhando no ofício de seu pai e depois atuando nos escritórios de Bruno Paul e Peter Barthes, também arquitetos famosos. E então ele se tornou uma figura central no movimento do modernismo. E ele foi autor de edifícios ícones, como o Pavilhão Alemão de Barcelona, os prédios de fachada de vidro de aço nos Estados Unidos, e defensor do princípio menos é mais, a famosa frase less is more. Ele priorizava a simplicidade, clareza estrutural e honestidade nos materiais. Uma frase dele, muito famosa, é a seguinte: lógico que a arquitetura muda à medida que a maneira como vivemos também muda, reforçando essa ideia de funcionalidade e de mudança o tempo inteiro. Entre suas obras famosas, como a gente falou, tem o Pavilhão de Barcelona, que também é conhecido como Pavilhão Alemão. É uma obra-prima arquitetônica, é localizada em Barcelona, na Espanha, mas ele foi criado em 1929 para representar a Alemanha na Exposição Internacional de Barcelona. O pavilhão é um exemplo do movimento moderno na arquitetura, caracterizado por sua simplicidade, elegância e uso inovador de materiais. Com a sua estrutura de aço, vidro e pedra, ele tem os elementos minimalistas e linhas limpas, como preferia o Mies van der Rohe. E seu design inclui espaços fluidos e abertos, integrando harmoniosamente o interior e o exterior. Outra grande obra dele é a cadeira MR, famosa até os dias de hoje também. Ela é conhecida também como Cadeira Barcelona, porque ela foi criada em 1927 e é um ícone de design moderno. Seu desenho foi desenvolvido como parte do pavilhão alemão na Exposição Internacional de Barcelona, e ela apresenta uma estrutura elegante e minimalista, mantendo a assinatura dele. Ela tem um estofado de couro suspenso com uma armação de aço cromado, criando a sensação de leveza, sofisticação e um equilíbrio absurdo. Seu design inovador e atemporal tornou a cadeira MR uma peça de destaque não só no portfólio do arquiteto, como no mundo de design de móveis, e até hoje é amplamente reconhecida, apreciada e utilizada na composição de interiores. Oskar Schlemmer foi uma figura central para a Bauhaus, integrando-se à escola em 1921 e tornando-se mestre de forma no influente ateliê de teatro a partir de 1923, onde foi um dos professores mais importantes. Sua relação com o Instituto foi marcada pela sua profunda exploração do corpo humano e sua relação com o espaço, tema que ensinava no seu curso Der Mensch, o ser humano. O Balé Triádico, estreado em 1922, teve música composta por Paul Hindemith e se tornou a dança artística de vanguarda mais amplamente apresentada. Enquanto Schlemmer ainda estava na Bauhaus, o balé fez turnês ajudando a espalhar a filosofia da escola. Bauhaus Trap, de 1932, retrata as interações no contraste entre formas arquitetônicas estáticas e figuras em constante mudança, personificados pela dançarina em equilíbrio na ponta dos pés. Os corpos de Schlemmer são compostos por cones, esferas e cilindros, simplificados em unidades geométricas quase modulares, em vez de representados como identidades individuais. Vassily Kandinsky foi um artista plástico russo, integrante do grupo Cavaleiro Azul, professor da Bauhaus e pioneiro da arte abstrata. Foi membro da Revolução Russa e ajudou a fundar o Museu da Cultura e da Pintura. Em 1920, ele se mudou para a Alemanha e de 1922 a 1933 deu aulas na Bauhaus de pintura e uma oficina na qual falou de sua teoria das cores com elementos de psicologia. Com o fim da escola, mudou-se para a França. Foi um importante teórico, trazendo contribuições sobre a teoria das cores, as relações sinestésicas entre música e artes plásticas e sobre composições não figurativas. Duas de suas obras mais notáveis são On White 2, de 1923, de quando Kandinsky passou por uma fase geométrica e seu foco se tornou o estudo de pontos e linhas. Ele publicou vários livros e, em seu segundo livro, Point and Line to Plane, revelou suas descobertas. Several Circles, de 1926, apresenta tons contrastantes e linhas, curvas e angulares. Seus estudos coincidiram com a pesquisa dos psicólogos da Gestalt, cujo trabalho também foi discutido na Bauhaus. Os elementos geométricos assumiram uma importância cada vez maior no ensino e na pintura, particularmente no círculo, semicírculo, ângulo, linhas retas e curvas. Marcel Breuer foi um arquiteto e designer húngaro-judeu.
É considerado um dos principais participantes do movimento moderno e contribuiu com uma gama de designs modulares e a formas simples, pelas quais ele tinha enorme interesse. Ele foi aluno da Bauhaus e depois assumiu o design de mobiliário das indústrias Bauhaus, onde produziu diversos modelos emblemáticos do modernismo que usamos até hoje, como a cadeira presidente, ou Vassili, de 1925. No ano de 1925, Brewer comprou sua primeira bicicleta. Ele ficou tão impressionado com sua leveza e durabilidade que decidiu fabricar móveis a partir de tubos de aços, assim como era feita sua bicicleta. Seu primeiro experimento foi a cadeira presidente, depois conhecida como cadeira Vassili, por causa da admiração de seu colega, Vassili Kandinsky. Foi um grande sucesso, sendo um dos designs mais reconhecidos da Bauhaus e é usado até hoje. O edifício Brewer, no Whitney Museum of American Art, concluído em 1966, foi batizado em homenagem ao seu arquiteto e é um dos projetos mais importantes feitos após a dissolução da Bauhaus. Brewer emigrou para os Estados Unidos e os seus projetos foram chave para a propagação do estilo modernista. Paul Klee foi um pintor, desenhista, poeta e professor. Seu estilo foi influenciado por movimentos artísticos que incluíam expressionismo, cubismo e surrealismo. Klee era um desenhista que experimentou profundamente a teoria das cores, além de deixar importantes reflexões sobre o processo criativo e a teoria do abstracionismo. Ele foi associado ao expressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo e abstracionismo e foi considerado um dos artistas mais versáteis da modernidade. Senécio, de 1922, é uma das obras cubistas de Klee que deu o início da sua participação na Bauhaus. A obra retrata um rosto humano estilizado com formas geométricas e cores vibrantes, exemplificando a habilidade de Klee em combinar abstrato e figurativo. A Mágica dos Peixes, de 1925, mostra esse estilo pessoal já amadurecido, onde ele combina elementos das vanguardas para achar sua própria expressão. A obra pertence ao expressionismo e é uma série de pinturas onde o artista explorou o universo aquático. Klee cria um reino mágico onde o aquático e o celestial e o terrestre se misturam. Laszlo Moholy-Nagy foi um designer, fotógrafo, pintor e professor de design, conhecido principalmente por ter lecionado na escola Bauhaus. Ele foi influenciado pelo construtivismo russo e um defensor da integração entre tecnologia e indústria no design e nas artes. Ele aplicava a técnica de colagem de negativos e uso de instrumentos que interferem artisticamente na impressão das fotos. Light Painting on a Hinged Celluloid Position 1 é uma obra com estilo Dada, de gênero abstrato. Nagy foi um dos maiores inovadores da Bauhaus, principalmente em relação à luz, fotografia e experimentação tecnológica. Essa obra é parte de suas experiências com o Light Space Modulator, onde ele manipulava luzes, reflexos e materiais transparentes para criar pinturas em movimento. Floating Forms, de 1945, é outra obra com estilo Dada, de gênero abstrato. Essa pintura mostra o quanto ele evoluiu da fase mais construtivista e experimental com luz, passando a usar uma linguagem mais abstrata e lírica, mas ainda ligada à geometria. Joseph Albers foi um pintor, poeta, escultor, professor e teórico da arte que inovou estilos como a pintura color field e a op art. Suas criações mais importantes daquele período incluíam composições em vidro colorido, além de exemplos de design de móveis, metalurgia e tipografia. Após 1925, quando se tornou mestre na Bauhaus, Albers explorou um estilo de pintura caracterizado pela reiteração de padrões retilíneos abstratos e pelo uso de cores primárias, além do branco e do preto. Pintura de estilo Hard Edge de uma série de obras Homage to the Square, homenagem ao quadrado. As obras apresentam a pesquisa sistemática das relações cromáticas, como cores mudam dependendo da proximidade de outras cores, criando ilusões de ótica, de profundidade e vibração. A versão La Terruana tem referência cultural mexicana, já que Albers e sua esposa Anne viajaram muito ao México e se inspiraram nas cores vibrantes e nos tecidos tradicionais. Lionel Feininger foi um pintor germano-americano que desenhou a capa do Manifesto Bauhaus de 1919. Começou a trabalhar como artista aos 36 e em seguida como caricaturista comercial para os jornais dos Estados Unidos. Além de pintor, foi músico, fotógrafo, caricaturista e ilustrador. Depois de conhecer o cubismo, a sua posição estética virou-se para a pintura expressionista. Ensinou na Bauhaus por diversos anos, começando em 1919, na chamada fase expressionista. Proibido pelos nazistas e considerado por eles artista degenerado, em 1937 voltou ao seu país de origem, os Estados Unidos. Steam Train, de 1908, é uma pintura de estilo expressionista. O tema do trem simboliza a modernidade e o progresso industrial, temas que depois a Bauhaus também incorporaria em sua filosofia.
In a Village Near Paris, de 1909, é outra pintura de estilo expressionista. Ambas as obras antecedem a Bauhaus, mas já trazem traços que o artista desenvolveria depois. In a Village Near Paris, como edifícios alongados, atmosfera onírica e uso expressivo da cor. Johannes Itten, de 1888 a 1967. Ele foi um pintor, professor e escritor suíço, responsável pelo disco de cores que usamos até hoje para achar tons harmônicos. O Itten foi a figura mais importante durante a primeira fase da Bauhaus. Ele teve influência nas oficinas, na organização e na estruturação de cursos de design. O seu propósito era libertar o poder criativo individual do aluno e dar a ele uma nova compreensão dos materiais e da natureza, para que cada aluno pudesse trabalhar seu talento individual. O disco de cores era em 7 valores e 12 tonalidades, e foi de 1921. O Itten reinterpretou a esfera de cores desenvolvida por Philipp Otto Runge, e essa nova visão das cores formou a base do ensino de cores no curso preliminar. O Itten identificou 7 categorias fundamentais de contraste: a matiz, o claro-escuro, o frio-quente, complementar, análogo, saturação e extensão. Algumas obras de Itten também foi o Rorschach, o Bisbilhoteiro, de 1918, feito por giz de cera, carvão e lápis sobre papel. E a outra, O Cantor de Bach, de 1916, que era uma obra do cubismo e era uma forma de expressão de cores. Algumas obras notórias da Bauhaus. Vamos começar pela Cadeira de Barcelona, de 1929, desenhada por Ludwig Mies van der Rohe e Lili Reich. A cadeira foi criada para participar do pavilhão alemão da Feira Internacional de Barcelona de 1929. Ela era composta originalmente em couro, possui 2 partes, o encosto e o apoio para os pés. Visa alcançar o máximo de conforto possível. Apesar de aparentar complexidade, a cadeira permite produção em escala industrial. A próxima obra foi o conjunto de xadrez Bauhaus. Ficou muito conhecido. Ele foi de 1924, por Joseph Hartwig, que projetou um jogo de xadrez de 32 peças para a Bauhaus. O artista utilizou linhas, círculos e quadrados para reduzir as peças à sua função básica de movimento. Ao eliminar todos os símbolos religiosos e monárquicos tipicamente usados no xadrez, o designer alemão pretendia redesenhar o jogo para uma era moderna. O próximo foi o Tia Infuser, de 1924, de Marianne Brandt. Criou seu infusor e coador de chá de metal geométrico. Ao contrário dos bules convencionais, destina-se a destilar um extrato concentrado que, quando combinado com água quente no copo, pode produzir chá de qualquer força desejada. Simples em forma e cor. O corpo esférico de prata é suportado por uma estrutura de barra transversal, enquanto o cabo de ébano em forma de D é posicionado no alto do copo para facilitar o vazamento. A próxima é a lâmpada MT8, de 1923 ao 24, desenhada pelo designer alemão Wilhelm Wengenfeld e Carl Jacob Jucker. A lâmpada tornou-se conhecida como Bauhaus Lamp, incorporando um princípio-chave da Bauhaus de que a forma segue a função. Composta por uma base circular, um eixo cilíndrico e uma esfera, a luz possui uma forma geométrica simples, tão econômica quanto possível em termos de tempo e materiais. A lâmpada de vidro e metal precisamente cortados com um tom de lâmpada opaco. Dissolução. Com o poder crescente de Hitler e a disseminação de ideais nazistas pela Alemanha, a Bauhaus, assim como outras escolas de arte da época, é vista como ameaça aos valores nacionais.
O controle nazista sobre a população dependia fortemente da manipulação de ideais nacionalistas, principalmente estéticos, para sustentar a raça ariana e o puritanismo alemão. Foi assim que Hitler organizou 2 exposições de arte com o intuito de manipular a opinião popular das vertentes artísticas, uma defamatória com as artes ruins e degeneradas e uma com as artes corretas e valiosas, o que causou grande desgosto da população pelas vertentes artísticas incorretas e perseguição dos artistas. Foi assim que dissolveram os movimentos alternativos da Alemanha. Os seus integrantes foram obrigados a fugir, levando seus ideais para outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, para onde vão várias figuras importantes da Bauhaus, surge a nova Bauhaus em Chicago, em 1937 e 38. E o legado? O legado no mundo. A Tel Aviv, capital israelense, foi tombada pela Unesco, Patrimônio Mundial da Humanidade em 2003, por conter mais de 4.000 prédios com arquitetura Bauhaus, fruto dos migrantes judeus que fugiram para a cidade após o domínio nazista da Alemanha, que levou também à perseguição dos artistas da escola. A migração em massa dos artistas alemães para diversas partes do mundo durante a Segunda Guerra Mundial propagou os ideais da escola internacionalmente e mudou o conceito de design e designer para sempre. Já no Brasil, o legado foram as construções em Brasília e o MASP, que tem influência do estilo Bauhaus. A Tel Aviv é conhecida como a Cidade Branca, por ter uma abundância de construções modernas estilo Bauhaus, cuja cor predominante era o branco, para evidenciar a arquitetura. Alguns elementos do estilo Bauhaus são linhas retas e simples, formas geométricas, áreas livres e abertas, muitas janelas, uso de pilares de sustentação, cor branca predominante e arquitetura reproduzível, um conjunto de prédios iguais. E esse foi o nosso vídeo-aula, trazendo uma explicação tanto visual quanto falada sobre a Bauhaus, e obrigada por assistir.